Oi gente, tudo bem? Meu nome é Ellen Novaes e hoje nossa lição de segunda-feira, não é bom. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve aí para poder fazer parte da nossa família aqui no YouTube e receber os vídeos diários aqui da lição. No relato da criação, a gente vê Deus falando que aquilo que ele estava criando era bom. Como por exemplo em Gênesis 1, no versículo 18 diz: "E viu Deus que isso era bom". No versículo 21 também diz: "E viu Deus que era bom". E em vários momentos da criação, ali no capítulo 1 de Gênesis, Deus vai falando que era bom. Mas lá em Gênesis 2, no versículo 18, diz bem assim: "Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea". Essa foi a primeira vez que a gente vê aqui na Bíblia Deus falando que algo não era bom. Não era bom que o homem estivesse só. Não era bom que Adão estivesse só. Mas Deus não disse para Adão: você tá sozinho aí, o restante é tudo animais, não tem nenhum da mesma espécie que você, não tem ninguém da raça humana. Não, Deus não disse isso, mas Deus deu a Adão um trabalho de dar nomes aos animais. E ao colocar o nome, Adão, vendo todas as espécies de animais, vendo a criação de Deus, com certeza ele observou muito bem que não tinha ninguém ali que era igual a ele em natureza. Mas se você acha que Adão se sentiu triste por causa disso, nada disso. E Adão ainda estava vivendo a realidade da perfeição. Mas isso criou em Adão uma expectativa. Acredito que ele deve ter pensado assim: nossa, seria legal, né, ter alguém parecido comigo. Seria legal ter alguém que fosse meu par, assim como cada animal também tem seu par. Provavelmente ele deve ter criado algumas expectativas, até mesmo de que Deus fosse preparar alguma coisa para ele, né? Vai saber. Mas o bom é que Deus supriu essas expectativas. Depois que deu nome aos animais, Adão percebeu que eles eram incapazes de atender às suas necessidades. A partir desse reconhecimento, Deus criou Eva da costela de Adão. Esse novo ser teria os mesmos ossos, a mesma carne e a mesma natureza. Uma auxiliadora idônea, uma auxiliadora, uma companheira, alguém igual a Adão em natureza. Alguém que também era humana e que então se tornou o par de Adão. Tudo muito perfeito. E a criação de Eva não foi somente boa para a socialização, mas também para a união física, a união sexual dos dois. Sendo iguais em natureza, eles poderiam atender às necessidades um do outro, já que nenhuma outra criação poderia atender a essa necessidade sexual. E com isso a gente lembra que existe sim um padrão bíblico para a sexualidade. Que uma coisa importante é que sempre deve existir um outro ser humano. E na sexualidade, nada além de um ser humano deve ocupar esse papel. A psicologia contemporânea divide a sexualidade em vários componentes: realização espiritual, prazer físico, satisfação intelectual, ressonância emocional, dar e receber. Quando a sexualidade deixa de ser considerada uma dádiva de Deus e o seu conselho não mais é acatado, ocorrem alterações do comportamento sexual, resultando no desequilíbrio desses componentes. Quando não seguimos os princípios bíblicos sobre sexualidade, então algo de errado não está certo. E acontece ali um desequilíbrio. Agora a gente vai ver alguns tipos de substituições que não seguem os princípios bíblicos. Sob a justificativa de criatividade, novas formas são experimentadas, de modo que algo supostamente mais elevado ofereça uma nova satisfação. Algumas formas de sexualidade incorporam mero prazer, mas nenhuma participação, emoção ou relacionamento. Outras incorporam relacionamentos e prazer, mas sem dar exclusividade. Categorias extraconjugais poliamorosas, como a gente viu na lição passada, a poligamia. Isso resulta em ausência de elementos como compromisso, segurança e fidelidade. Por último, existem relações sexuais desviantes, com não pessoas, animais, inteligência digital, defuntos. É até algo estranho, mas isso acontece, infelizmente. Inclusive em algumas culturas, em algumas sociedades, em outros lugares aí do mundo é algo comum. Por exemplo, se casar com animais e essas coisas. Mas não vai achando que no Brasil isso não acontece não. Porque infelizmente algumas pessoas, ao invés de se relacionarem sexualmente com outra pessoa, substituem por um animal. É comum, por exemplo, a pornografia, é comum muitas vezes a poligamia, é comum várias coisas que quebram, que ferem os princípios bíblicos. Por isso, em vez de nos apoiar em valores pré-estabelecidos culturalmente aceitos, devemos buscar na Bíblia respostas claras quando se trata de sexualidade. Para muitas pessoas, elas acreditam que a verdade é relativa, mas não é. E nós, como cristãos, sabemos muito bem que a verdade é uma só. Pode ser que para o mundo, dependendo da cultura, a verdade mude, mas como a gente sabe, a Bíblia é a verdade e por isso ela não muda. A palavra de Deus, ela não muda. Existe um padrão criado para nos fazer felizes, um padrão que atende às nossas necessidades, para que experimentemos melhor a sexualidade. Esse padrão é o padrão criado por Deus. É o padrão de que a sexualidade deve ocorrer com duas pessoas casadas, sem imoralidade, sem impureza, sem pornografia e sem essas outras coisas que tentam substituir os princípios bíblicos. Vamos orar? Querido Deus amado Pai, obrigado porque a gente tem aprendido mais sobre a sexualidade.
Que o Senhor nos ajude a aprender cada vez mais e que possamos sempre ouvir a Tua voz e seguir os princípios do Senhor, os princípios bíblicos. Em nome de Jesus. Amém. E é isso, eu espero você na lição de amanhã, lição de terça-feira. Aproveita, deixa seu like e compartilha esse vídeo com a sua classe. Não se esquece de se inscrever aqui no canal.